Acabou, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui com o quadro da Tatiane Gaudêncio e a doutora Clarice vai ficar com a gente aqui. Por favor, doutora Clarice, não vai embora. Eu quero, Tatiane, qual que é o tema de hoje? Me perdoe, eu tenho invadido um pouquinho esse quadro importante que já está pré-agendado. Bom, boa tarde novamente. O quadro dessa semana a gente vai falar sobre alimentação na gestação. Mas antes, né, Luísa, a gente começar a falar, foram feitas algumas perguntas semana passada referente à dificuldade de engravidar. Eu conversei com o ginecologista Danilo Zanerato e ele respondeu através de um vídeo. Então vamos colocar o vídeo. Vamos. Pronto? Meu nome é Danilo Zanerato, eu sou médico, ginecologista e obstetra. A Elisângela fez uma pergunta de que ela está há 4 anos tentando engravidar e não consegue, e como é que ela deve fazer. Olha, Elisângela, não é muito fácil não. Existem inúmeras causas, várias causas possíveis de infertilidade, inclusive a do marido. Então, o próprio marido, que você falou que tem 64 anos de idade, vai ter que fazer um exame com o urologista, um exame de espermograma inicialmente, e a mulher tem que passar por vários exames. O conselho que eu dou inicialmente é o seguinte: vai num ginecologista, que ele vai fazer os exames mais simples primeiro, e se tiver alguma causa mais simples, ele resolve. Não tendo uma causa simples, sendo uma coisa mais complexa, aí é mais complicado, que tem que ir numa clínica de infertilidade. Aqui em Cuiabá tem algumas clínicas de infertilidade. Aí são exames de alto custo e de alta complexidade e meio demorado. Tudo é possível. Se você já teve 2 filhos, como você fala, é possível que tenha de novo. Então, primeiro tem que procurar o profissional para fazer os exames apropriados. A Camila perguntou se o exame de laparoscopia para endometriose pode trazer algum dano para o nenê. Aí tem um certo engano seu, Camila. Se você estiver fazendo exame para endometriose, sinal que você ainda não engravidou. Na gravidez não se faz laparoscopia para endometriose. Pode até ser feita laparoscopia para suspeita de gravidez ectópica, que seja gravidez nas trompas, mas para gravidez, para pesquisa de endometriose, não se faz na gravidez, né? Então não haveria risco para o nenê. Agora, a laparoscopia para outras indicações na gravidez, o risco para o bebê é pequeno. E para a mãe também, sempre tem algum risco, envolve anestesia geral, é um procedimento que invade a barriga, invade a cavidade, né? Então sempre tem seus riscos, mas são riscos mínimos que, com boa experiência do anestesista, dos cirurgiões, eles são bem minimizados e você pode se submeter tranquilamente se for necessário. Muito obrigado aí, doutor Danilo, pelas respostas aí do nosso telespectador. Tatiana, muito obrigado aí, viu? De nada. Eu espero que tenha respondido a pergunta da Elisângela e também da Camila. Bom, e para começar o quadro de hoje, né, tá aqui do meu lado o nutricionista Gustavo Soares, e eu já vou perguntar, Gustavo, quais alimentos a gestante deve consumir diariamente? Boa tarde, Tatiane. Boa tarde. Uma alimentação equilibrada, ela é muito importante nessa fase de gestação. Então, o que a gente tem que procurar? Comer proteínas magras, como carne bovina magra, um peito de frango, carne de frango, um ovo. Procurar carboidratos integrais, como batata doce, mandioca, arroz integral. Consumir bastante frutas, verduras, legumes, né? E não abusar de frituras, doces, né? Porque você está com um serzinho ali gerando, então você precisa ter uma alimentação bem equilibrada nesse ponto. Eu queria até aproveitar esse gancho. Quando você fala equilibrada, às vezes o médico fala assim, essa criança está nascendo, está ainda formando os ossos. Tem algum tipo de alimentação que você especificamente orienta essa mãe para comer, para dar esse pontapé? Porque esse bebê está aí, vai para o 3º mês, daqui vai para o 6º mês. Tem essa alimentação equilibrada, ela vale do começo até o final da gravidez. A alimentação equilibrada, ela vai desde o 1º mês até o último. Não tem uma específica, não, né? Não tem uma específica. O que vai acontecer depende da patologia da mãe, né? Que você vai o quê? Se ela está com uma deficiência de cálcio, se ela está com uma deficiência de algumas vitaminas, você vai suplementar, né, essa mãe com algumas vitaminas, minerais, como ferro, vitamina B, ácido fólico, né? Dependendo de uma proteína líquida, como whey protein, depende do caso. Então, assim, de uma forma geral, a alimentação equilibrada ela vai valer desde quando ela descobriu que está grávida até o dia do parto.
Mas aí tem que ver cada patologia, cada mãe, cada patologia. Tem que consultar o médico para ver o que está acontecendo através de exames. E aí você procura um profissional responsável, um nutricionista, para adequar essa alimentação. Doutor, Tatiane, vou roubar mais um pouquinho esse espaço seu. Doutor, essa questão do nutricionista. Eu tenho, assim, por conhecimento prático mesmo, várias mulheres grávidas, elas dificilmente têm um nutricionista durante esse período de gestação. O que está acontecendo? A rede pública, ela tem esse profissional para que possa dar esse suporte para essa mulher grávida? Olha, Luiz, a rede pública ela tem esse suporte. A questão é, quanto tempo que a mãe vai conseguir fazer essa consulta, vai conseguir agendar essa consulta. A gente sabe que o sistema público hoje nosso ele é demorado, né? Não tem profissionais suficientes, deveria ter aí um empenho maior também do Conselho de Nutricionistas para ter o maior número de profissionais aí na área de saúde e atender a população de baixa renda, né? E que precisa dos serviços do profissional. Tatiane, você tem um material que... Tem uma pergunta em vídeo da Suelen Santos que ela fez para o nutricionista. Pode rodar. Tá. Tá. Vamos fazer o seguinte, com relação ainda a esse nutricionista. Eu falo isso até por uma curiosidade, além de ter acompanhado, até, doutora Clarice, não sei se me ajuda nisso aí, até para plano particular, você não encontra nutricionista com atendimento que não seja com menos de 60, 90 dias de agendamento. Isso então é uma carência muito grande. E eu tenho observado muitas mulheres grávidas com problema, principalmente aquela senhora, aquela mulher de baixa renda, aquela que, mesmo com seu marido, ela tem essas dificuldades devido ao poderio financeiro, ou ela está com anemia, ou ela está com uma série de problemas em consequência justamente da falta dessa alimentação. Você tem alguma uma solução para esse caso? Que tipo de alimento aquela cidadã, aquela senhora carente que não tem como fazer essa alimentação de forma equilibrada, balanceada? Tem algum alimento específico que ela possa encontrar dentro do meio em que ela vive? Olha, Luiz, é claro que o poder econômico ele é muito importante, né, no caso, para a população de baixa renda. Mas, assim, tem algumas coisas que você consegue fazer em casa. Plantar algumas verduras, algumas hortaliças, que é de fácil plantio em casa, não necessita de grandes espaços. E, assim, hoje uma alimentação equilibrada não quer dizer necessariamente uma alimentação cara. Você pode consumir produtos mais baratos, com um valor biológico muito importante, né, para o nosso corpo, e não gastar tanto. Tem a outra parte, que é, no caso que a gente estava conversando aqui antes, que é sobre a questão de algumas vitaminas e minerais, que até a doutora Clarice a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso, sobre o alto custo, né? Então, tem algumas vitaminas e minerais, alguns suplementos, que você vai encontrar em alguns postos de saúde e outros não. Aí vai depender se você vai conseguir entrar com uma ação, fazer alguma coisa. E a doutora vai falar, Maia, vou passar a bola para ela, né, nesse ponto, porque ela entende melhor do que eu. Ainda bem que estamos com a operadora do direito aqui, né, para garantir o direito do cidadão, né? Mas muita coisa dá para você plantar em casa. Por exemplo, temperos, ervas, alface, rúcula. Isso tudo dá para fazer no cantinho e fazer para você estar alimentando. Então, tem bastante vitaminas e minerais nessas hortaliças em casa. Né? Doutora Clarice, vamos falar dessas questões aí, desses remédios de alto custo, como o doutor falou aí. Essa questão da alimentação especial da gestante, ela tem, inclusive na própria lei dos alimentos gravídicos, né, uma das responsabilidades que o suposto pai tem no pagamento dos alimentos gravídicos é a manutenção da alimentação especial. Isso está na lei, alimentação especial para a gestante. E aí a gente vai para essa parte um pouquinho do poder público. Como é que o poder público vai atender essa gestante? Qual é o problema? O poder público ele tem uma lista da medicação que pode ser fornecida ou na farmácia de alto custo, ou nos postos de saúde, ou na UPA, lá no seu bairro, no centro comunitário, enfim. Tem uma lista dessa medicação, dessas vitaminas e tal. Caso você precise desse produto, desse remédio, dessa medicação ou dessa vitamina e não tenha, eventualmente até caberia, como
o Dr. Gustavo falou aqui, uma ação para que o poder público forneça isso para você. Nós temos dois problemas. O primeiro problema é que algumas vitaminas não são consideradas essenciais. E aí não constam da lista do poder público. Então, você não vai, mesmo que entre com a ação, você provavelmente não vai conseguir isso. E o outro problema é a demora do processo. E aí, eu não vou culpar muito o Poder Judiciário, porque eventualmente você vai pedir uma liminar e o Poder Judiciário vai te conceder a liminar. Porém, Poção, nós estamos com alguns problemas dentro da saúde pública que as liminares às vezes não são cumpridas porque o poder público não tem como te atender, não tem aquela vitamina, não tem aquele produto, não tem como fornecer para você aquele atendimento que o juiz determinou. Então, infelizmente, caso você não consiga essa medicação num posto de saúde ou num centro de atendimento, e caso não conste da lista do poder público, muito provavelmente você vai ter que conseguir do próprio bolso mesmo. Ou, em outras palavras, esperar e deixar na mão de Deus, né? Porque dinheiro não vai ter. É verdade. Doutor, com relação ainda, eu quero falar que são dos alimentos. Tatiana, você quer fazer alguma indagação, doutor Gustavo? Bom, eu queria saber, além desses alimentos que a gente deve consumir, quais que devem ser evitados? Por exemplo, a canela, muita gente fala que não pode usar. Isso é verdade ou não? A canela, ela tem assim como a canela, a carqueja, ela tem alguns princípios abortivos, né? E também alguns produtos à base de cafeína, né? Como café, chá verde, eles são muito estimulantes para o bebê, então atrapalha o desenvolvimento. Então é interessante evitar esse consumo de produtos estimulantes, né? Com a base de cafeína, alimentos muito gordurosos, é muito importante evitar. Alimentos muito doces, né, para evitar o pico de glicemia na gestação, para você não ter uma diabetes gestacional. O sal também tem que estar equilibrado para não ter hipertensão, né? Então, essa alimentação equilibrada, você pode comer de tudo um pouco, mas com moderação. E, claro, lembrando, cada mãe tem um problema específico. Umas podem, outras não. Temos mãe que é intolerante à lactose, tem mães que é intolerante a glúten. Então, sempre trabalhar em cima da patologia da mãe. Então, tem que ter uma alimentação equilibrada. Equilibrada. Doutor Gustavo, eu vejo muitas, isso aí eu acho que todo mundo já convive, já viu isso. Muitas mulheres grávidas, assim, às vezes já quase no seu 7º, 8º mês, tomando muita cerveja, tomando umas cachaças, uns goró. Isso atrapalha alguma coisa? Com certeza, Luiz. O álcool ele é muito danoso para a criança, ele é danoso para o sistema hepático dessa mãe, porque é o fígado que metaboliza todos os nutrientes e vai para essa criança também na corrente sanguínea. Então, o álcool, o fumo, drogas, tudo isso vai trazer prejuízos para esse bebê futuramente. Pode dar até malformação, né? Malformação, várias patologias, né? Até tem estudos, né, de filhos de mães alcoólatras ou fumantes, a criança vinha a ser dependente também desse mesmo vício. Então, o que você puder evitar é melhor para o seu bebê. Doutor Gustavo, eu ainda vou voltar ainda com aquela família lá do bairro carente. Uhum. A questão do alimento, o alimento balanceado, equilibrado, já não tem condições mesmo de ter, por questões realmente estruturais. Vamos falar de algum alimento básico, a carne, por exemplo. O que substituiria a carne para essa mulher grávida? Que tipo de comida, de alimento ela poderia estar ingerindo para substituir a carne? Você fala carne vermelha? A carne vermelha. Você tem o ovo, que você pode substituir. Você tem as proteínas vegetais, como a ervilha, o grão de bico, a lentilha. Então, você pode estar substituindo, que tem a proteína vegetal. Então, fazendo esse balanceamento aí. São produtos que não são muito caros, né? Mas a atual economia hoje está um pouquinho complicada. Então, assim, tudo hoje está pesando no orçamento. E o que você vai fazer? Você vai dosar. Então, assim, um dia na semana, come carne vermelha. Outro dia, o peito de frango. Outro dia, quando tiver em promoção peixe, né, comer o peixe, dosar com a proteína vegetal, e você vai balanceando assim o orçamento e tendo uma inclinação bem equilibrada, porque você está pegando várias fontes de nutrientes em vários alimentos ao longo da semana. Associado a um exercício físico. Isso é muito importante também. Eu trabalho dentro de uma academia e eu vejo o quanto também é benéfico
a atividade física para essas mães, a questão do tônus muscular, a questão da recuperação pós-parto, independente se ela vai ter parto normal ou cesárea, a questão do controle da pressão arterial, o controle da diabetes ou da glicemia, dependendo do caso da mãe. Então, aí você me pergunta às vezes, Luiz, a Tatiana está me perguntando, tem mãe que faz até um dia antes de ter o filho? Tem. Tem mães que não. Ocorreu algum sangramento, ocorreu algum problema, teve que parar antes. Mas nós já temos clientes lá que foram, até o último dia, no outro dia, estava tendo filho super tranquilo. Né? Então, depende de cada mãe. Esse tem aí é manter uma relação sexual, né, com a esposa. Vamos falar bem aberto para esse povo. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser falar com o doutor Gustavo, eu quero consultar com o doutor Gustavo, tem algum telefone para contato? Tem sim, Luiz. É 8112-7623. Tem a Academia Vicente Soares, onde eu trabalho, e na Clínica Gastrocenter também, ali perto do Shopping Goiabeiras. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença. A gente agradece em nome do programa. Muito obrigado. Tatiana, você que faz parte do quadro, muito obrigado pela sua presença. Bom, muito obrigada. Obrigado à TBO por esse espaço, para a gente estar falando sobre maternidade. Eu só queria fazer um agradecimento rapidinho. Queria agradecer a vocês, o nutricionista, o doutor Danilo Zanirato, né, por estar respondendo essas perguntas que vocês podem estar mandando para a gente, e também o Edson Andrade, que está ajudando com a questão das filmagens para o quadro. E na quinta-feira vai ter o quê? Na quinta-feira vai ter o quadro sobre desenvolvimento do feto no primeiro trimestre. Doutora Clarice Botega, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço. Assumi agora um compromisso, toda terça-feira estarei aqui. Próxima terça-feira, nosso tema será União Estável. Tem o WhatsApp do programa, tem o e-mail do programa, eu vou ficar aqui à disposição. Agradeço o espaço, agradeço ao Poção pela oportunidade. O telespectador, aproveite, né? Vamos tirar as dúvidas, eu acho que isso é muito importante. O direito de família tem que estar mais perto da população, tem que estar mais perto de você. Então estaremos aqui à disposição de vocês. Para vocês que nos acompanhou até nesse momento, muito obrigado. Esperamos amanhã, nesse mesmo horário, com o programa Veracidade, amanhã, sexta-feira. Não perca. E até sexta, se assim Deus nos permitir. Tenham a todos uma excelente tarde. Qual o seu plano? Você é o único que pode alcançar.